Inicialmente, ambos pensavam que, depois da separação, nunca mais teriam qualquer contato. No entanto, por causa de uma parceria comercial, Yeon-soo acabou tendo que procurar Choi-won. Só que Choi-won ainda guardava mágoas daquele término repentino de 5 anos atrás, e por isso, recusou a proposta diretamente. Mas, logo em seguida, o amigo de infância deles acabou promovendo um reencontro. Isso porque o documentário gravado por Choi-won e Yeon-soo há 10 anos havia voltado a viralizar na internet, e o amigo propôs que eles filmassem outro. Diante da proposta, Choi-won recusou de imediato, e Yeon-soo também tomou a mesma decisão. Afinal, após 5 anos separados, era difícil para qualquer um dos dois lidar com toda aquela estranheza. Contudo, uma conversa casual com seu empresário fez Choi-won mudar completamente de ideia. No dia seguinte, ele pediu para o empresário assinar o contrato de parceria que Yeon-soo havia proposto. Essa atitude pegou Yeon-soo completamente de surpresa, e ela foi confrontar Choi-won diretamente. Assim que viu o sorriso vitorioso no rosto dele, Yeon-soo já pressentiu o problema. A parceria só seria válida se ela aceitasse participar da gravação do novo documentário. Para Choi-won, essa era a única forma de exorcizar seus demônios e, ao mesmo tempo, se vingar de tudo que ficou engasgado. E foi assim que os dois começaram as filmagens. Embora, por fora, Choi-won parecesse muito confiante, por dentro ele ainda não havia superado Yeon-soo. Além disso, sofria com noites mal dormidas, a ponto de confundir sonho com realidade. Quando Yeon-soo apareceu diante dele, ele achou que estava sonhando, e estendeu a mão devagar para tocá-la, até levar um tapa que o fez acordar de imediato. Ao perceber que tudo aquilo era real, Choi-won ficou extremamente envergonhado e desconfortável, sem saber o que fazer. Então, se levantou e disse que iria para o estúdio no andar de baixo, convidando Yeon-soo para acompanhá-lo. No estúdio, enquanto Yeon-soo observava, Choi-won começou a apresentar suas obras. Foi então que Yeon-soo viu um quadro de 10 anos atrás. Ela mesma havia danificado aquela pintura por acidente. Para tentar reparar, usou corretivo para disfarçar a falha. Ela tinha certeza de que Choi-won havia jogado a pintura fora. Ver que ele ainda guardava a deixou desconcertada. Yeon-soo então reclamou, dizendo que ele não deveria ter ficado bravo por tantos dias por algo que mal dava para notar, a não ser que se olhasse com muita atenção. Mas a resposta de Choi-won acendeu uma faísca entre os dois. Você me fez fracassar muitas vezes. Minha vida também fracassou. Assim que disse isso, Choi-won percebeu que havia exagerado, mas manteve a pose. Diante do olhar incisivo de Yeon-soo, ele insistiu em dizer coisas que nem ele acreditava. Vendo que ele ainda guardava tanto rancor, mesmo após tantos anos, Yeon-soo falou: já que vamos filmar esse documentário juntos, então vamos tentar conviver em paz. Mas Choi-won voltou a provocar com mais palavras ofensivas, e Yeon-soo, sem conseguir mais se controlar, retrucou dizendo que o término não foi culpa só dela. Essas palavras destruíram qualquer laço de cordialidade que ainda restava entre eles. O que seria uma reunião para discutir os detalhes da filmagem com um amigo de infância acabou com os dois indo embora, um de cada vez. Mas os mal-entendidos entre eles não pararam por aí. Convidados pela marca patrocinadora, os dois compareceram à festa de inauguração da nova loja. Foi lá que Choi-won encontrou alguém com um estilo muito semelhante ao de Yeon-soo. O pintor Nua havia alegado anteriormente, diante da mídia, que Choi-won havia plagiado um de seus clientes. Isso fez com que Choi-won se envolvesse em boatos e rumores por um bom tempo. Diante da atitude indiferente de Choi-won em relação a esses rumores, o curioso Nua perguntou por que ele não fazia nenhum pronunciamento público para esclarecer os fatos. Mas Choi-won apenas respondeu que não ligava para aquilo e que não pretendia se incomodar com esse tipo de coisa. Após dizer isso, ele se levantou e saiu. No entanto, ao ouvir de Nua um irônico "boa parceria para nós", Choi-won ficou paralisado. Foi então que descobriu que o contratante principal também havia firmado parceria com Nua, e que, no dia da inauguração, ambos pintariam ao vivo juntos. Ao tomar conhecimento disso, Choi-won se sentiu profundamente humilhado. Para ele, Nua não passava de um bufão oportunista e não era digno de sonhar ao lado dele. Indignado, Choi-won foi até Yeon-soo e a confrontou pessoalmente, perguntando se ela já sabia de tudo isso. Yeon-soo ficou completamente confusa, pois ela também não fazia ideia de que o contratante havia fechado com Nua. Antes que ela pudesse se explicar, Choi-won, furioso, acusou-a de traição, o que gerou um mal-entendido ainda maior entre eles. Mas sua raiva foi aos poucos cedendo, depois que seu empresário lhe disse que aquilo poderia, na verdade, ser uma grande oportunidade. Ao pintar ao vivo junto com Nua, usando seu talento inquestionável, ele teria a chance de colocar o rival no chinelo, e assim provar ao mundo que os rumores não tinham fundamento. Pensando por esse lado, Choi-won se sentiu mais aliviado. Nos dias seguintes, durante as filmagens, ele se desculpou com Yeon-soo e aceitou participar da pintura ao vivo ao lado de Nua. Disse ainda que se esforçaria para cooperar com o andamento das gravações. Essa mudança repentina deixou Yeon-soo surpresa. Ele já não parecia tão infantil quanto antes. Havia algo diferente em sua maturidade e serenidade. Algo estranho e perigosamente cativante. No dia seguinte, Choi-won enviou a Yeon-soo o plano para o projeto. Ele pretendia pintar sem parar durante 100 horas, deixando 5 horas reservadas para apresentação ao vivo. Ao ver isso, Yeon-soo não pôde esconder a preocupação. Afinal, trabalhar por 19 horas por dia é uma exigência extrema, e qualquer um ficaria fisicamente esgotado. Mas, sem poder fazer muito, ela apenas guardou essa preocupação em silêncio.
Com o passar dos dias, a angústia no coração de Yeon-soo só aumentava. Quando soube que Choi-won havia completado 95 horas de trabalho, ela correu para encontrá-lo. Ao vê-lo, começou a explicar nervosamente que estava ali apenas por motivos profissionais, que tinha sido um pedido da empresa. Enquanto falava, estendeu para ele um chá de tâmaras vermelhas e pediu que ele bebesse e fosse descansar. Após isso, se virou para sair. Mas Choi-won a puxou pela mão. Diante daquela atitude inusitada, Yeon-soo achou que ele estivesse doente, e imediatamente encostou a mão na testa dele. Nesse momento, Choi-won se jogou em seus braços, exausto. Yeon-soo então o ajudou e o acomodou no sofá, cuidando dele enquanto dormia. Ao observar seu rosto cansado, não pôde evitar sentir um aperto no peito. De repente, Choi-won abriu os olhos. Ao ver Yeon-soo tão próxima, pensou que ainda estava sonhando. E, acreditando estar dentro de um sonho, desabafou todas as dores guardadas no coração. Lágrimas escorreram de seus olhos. Na manhã seguinte, ao acordar, Choi-won não se lembrava de nada do que havia acontecido. Só ao ver a garrafa térmica sobre a mesa é que se deu conta de que Yeon-soo estivera ali. Quando seu empresário comentou que havia chego às 7 da manhã e o encontrou sozinho, ele não pensou mais sobre o assunto. Mais tarde, Choi-won foi até o local da apresentação e se sentou em silêncio para começar a pintura. Em contraste, Nu apareceu de forma extravagante, discursando antes de começar a pintar e cumprimentando animadamente os jornalistas. Após 5 horas, Choi-won concluiu sua obra. A sala foi tomada por aplausos, e ele imediatamente começou a procurar Yeon-soo entre os presentes. Quando a encontrou, levantou-se para ir até ela, mas foi interrompido por NJ, que apareceu com um buquê de flores para ele. Ao ver que a estrela pop NJ havia chegado, os jornalistas se agitaram, disparando fotos sem parar. Diante do caos, Choi-won não conseguiu mais alcançar Yeon-soo. Como não teve chance de conversar com ela durante o dia, ele foi esperá-la à noite, na porta de sua casa. Assim que Yeon-soo apareceu, Choi-won foi direto ao ponto, perguntando o que havia acontecido na noite anterior. Queria saber se aquele bule térmico havia sido deixado por ela e se ele adormecera logo após sua partida. Yeon-soo ficou aliviado ao perceber que ele não se lembrava do que havia dito em seu momento de fraqueza, então respondeu com algumas desculpas evasivas e tentou entrar. Mas Choi-won a interrompeu com outra pergunta. Vai continuar fingindo que não se lembra? Por que está mentindo para mim, dizendo que aquilo foi um sonho? Nós dois já fomos um casal, afinal. Olá a todos! Antes de continuar com o vídeo, gostaria de pedir que vocês nos ajudem, curtindo e comentando esse vídeo, para que ele seja indicado a mais pessoas e também se inscrevendo no canal para ajudar no nosso crescimento. Obrigada! Após se reencontrarem por causa do projeto, Yeon-soo e Choi-won pareciam incapazes de ter sequer uma conversa comum entre ex-namorados. Nem mesmo uma simples pergunta como você tem passado bem, pôde ser feita. Yeon-soo permaneceu em silêncio, com os olhos marejados, sem responder. Ao vê-la calada, Choi-won deu um passo à frente, tentando se aproximar, mas foi rejeitado por ela. Yeon-soo, com a desculpa de que estava bêbada, encerrou o encontro de forma abrupta. Depois disso, os dois simplesmente cortaram o contato. Nem Yeon-soo, nem Choi-won apareceram na festa de comemoração organizada pelo empresário. Isso deixou o amigo de infância deles bastante frustrado. Como o cronograma das gravações estava apertado, ele decidiu tomar uma medida drástica. Logo no dia seguinte, bem cedo, foi até a casa de Yeon-soo. Enquanto isso, Choi-won também foi pego de surpresa e arrastado para dentro de um carro. Para impedir que eles escapassem, o amigo de infância escolheu um local bem remoto e de difícil acesso. O reencontro entre os dois foi, no mínimo, constrangedor. Mas agora, sem escolha, teriam que encarar a situação de frente. Ao descobrir que nas próximas gravações Yeon-soo estaria acompanhada do amigo de infância, Choi-won não pôde deixar de demonstrar um certo incômodo. E quando ouviu Yeon-soo chamando o amigo de ursinho, o ciúmes tomou conta dele. Durante o jantar daquela noite, o pai de Choi-won fez uma chamada de vídeo inesperada. Ele começou reclamando que o filho, depois de chegar ao destino, nem sequer avisou se estava bem. Em seguida, cumprimentou Yeon-soo e o amigo de infância, um por um. Mas então, de repente, NJ apareceu no vídeo. A surpresa foi enorme para Choi-won. Ele não fazia ideia de que NJ havia procurado por ele, e mais ainda, foi ela quem foi até a casa dos pais dele e usou o celular do pai para fazer aquela chamada. Essa ligação mexeu com os sentimentos de Yeon-soo. Um incômodo silencioso surgiu em seu peito, e uma pontada de ciúmes lhe tirou a paz. Naquela noite, ela virou de um lado para o outro na cama, sem conseguir dormir. Na manhã seguinte, Yeon-soo foi até o quarto de Choi-won. Em silêncio, começou a observar as pinturas que ele havia feito. E ao vê-lo dormindo profundamente, sua mão, quase como num reflexo, se estendeu até a testa dele, fazendo um leve carinho. Mas nesse momento, Choi-won segurou sua mão. Mesmo de olhos fechados, ele parecia saber que era ela. Assustada, Yeon-soo tentou se desvencilhar. Choi-won segurou novamente. E mais uma vez, ela se soltou, rejeitando aquele gesto de afeto que parecia tão cheio de sentimento. Mais tarde, Yeon-soo e o cinegrafista subiram até o topo de uma montanha para gravar. Mas assim que se preparavam para começar, a câmera ficou sem bateria. Para não atrasar as filmagens, o cinegrafista pediu que Yeon-soo ficasse ali esperando, enquanto ele descia para buscar outra. Sozinha, Yeon-soo se deitou em um banco de madeira. Pouco tempo depois, começou a chover.
A cena trouxe de volta memórias do passado. Era exatamente como naquele dia. Aquele cenário, aquela chuva, tudo era assustadoramente igual. Enquanto ela se perdia nas lembranças, uma silhueta surgiu ao longe, caminhando sob a chuva. Era Choi-Won. Assim como sempre acontecia, quando os dois se viam, a tensão pairava no ar. Yeon-su, desconcertada, tentou ir embora. Mas foi impedida por Choi-Won. Diante disso, ela o encarou e perguntou: "Você quer ir embora, ou quer ficar?" Choi-Won não respondeu. Em vez disso, largou o guarda-chuva que segurava, e a beijou. Yeon-su não teve mais como fugir.